Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para estudarmos um texto escrito pela irmã Bárbara Dias Cabral Almeida. Ela é lá do Amazonas, escreveu lá de Manaus. E o texto que ela escreveu chama-se O Caminho até o Milagre. Foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, edificar e fortalecer espiritualmente a minha e a sua vida. Eu não escrevi o texto, vocês sabem, foi a irmã Bárbara Almeida Cabral. Então, quem que vai poder resolver isso? Ninguém, porque eu só vou contar para vocês aquilo que eu entendi. Então, você tem que prestar atenção, pegar sua Bíblia e pedir ao Senhor que te direcione. Mas eu vou contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, eu quero pedir que, se você achar que é legal, que é uma boa ideia, que você se inscreva no nosso canal, para que o nosso devocional possa ter mais pessoas e o algoritmo e o YouTube possa falar, nossa, se tem mais gente é porque deve ser uma mensagem legal. E se você puder, compartilha porque é tão importante que a palavra de Deus seja compartilhada, ela nunca volta vazia, lembra disso, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe nesse nosso devocional. Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio de termos a liberdade de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, porque tu sempre nos ensina, que nós possamos sempre estar direcionados para o milagre, sempre direcionados para o seu propósito, que possamos aprender isso hoje. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Lucas 2, de 1 a 7. Você pode ter pensado assim, mas já lemos milhões de vezes. Mas é o mês de Natal, e geralmente a gente lê mesmo essas passagens que tem a ver com o Natal. E a palavra de Deus sempre é renovada, é sempre nova e nunca são as mesmas mensagens. Então eu tenho certeza que você vai olhar sobre outra perspectiva, tá bom? Então Lucas 2, de 1 a 7, vai nos ensinar o caminho até o milagre. Esse trecho vai mostrar pra gente, vai contar como a irmã Maria e o irmão José, porque tinham que ir lá fazer o recenseamento, que eles eram obrigados, viajaram até Belém. Não tinha lugar para eles na hospedaria, e Jesus, o Filho de Deus, nasceu no espaço simples, sendo colocado numa manjedoura, como é sabido por quase todos nós, né? E qual que é a mensagem que nos mostra o caminho até o milagre? O milagre vai acontecer em meio às dificuldades. O nascimento de Jesus, não foi assim, cercado de facilidades, nada disso. Houve uma viagem super longa, falta de acomodação, muitas limitações. Isso ensina a gente que muitas vezes o caminho até o milagre passa por desafios. Não é sempre facinho, não. Muitas vezes a gente sofre para chegar até o milagre. A simplicidade prepara o coração. Nosso Senhor, Jesus, não nasceu em palácios, mas em um lugar humilde. E o caminho até o milagre nos mostra que Deus se revela no simples. Ele se revela no inesperado. A obediência abre espaço para o extraordinário. O irmão José e a irmã Maria seguiram o que tinha sido pedido, mesmo sem entender todos os detalhes. Eles foram lá e fizeram. Então, a fidelidade no caminho permitiu que o milagre acontecesse. Eles não pularam parte nenhuma. O que tinha para ser feito, eles fizeram. E o milagre é muito maior que o cenário. Então, o ambiente era limitado, mas o acontecimento era grandioso, Mega Master Plus. Isso nos lembra do quê? Que o valor de um milagre não depende das circunstâncias externas, mas da presença de Deus. Se Deus estiver lá, não tem para ninguém. Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Lembrando que o caminho até o milagre na vida da gente pode parecer cheio de obstáculos, mas cada passo de fé nos aproxima da promessa. O Natal vai ensinar a gente que mesmo em meio a dificuldades, Deus cumpre o seu plano e manifesta a sua glória. Vamos ler? Lucas 2, de 1 a 7. E diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém,
porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém? Bom, então o que acontece? A irmã Bárbara Cabral fala assim, que o enfeite mais estranho, mais curioso que ela já viu, foi um que mostrava a irmã Maria grávida, sentada nas costas de um jumento. E o irmão José estava lá, pé guiando o animal. E esse enfeite, no ponto de vista dela, faz todo sentido. Se você ler Zacarias 9:9, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, afinal, o quê? O caminho de Nazaré até Belém era longe para Dedéu, muito longe, 145 quilômetros. Uma viagem muito longa, especialmente para quem estava grávida. Imagina uma estrada de areia no meio do deserto, onde a água esquentava, a comida esfriava, onde tinha um monte de bicho peçonhento, um monte de ladrão, né? Porque imagino que aquela caravana cheia de coisas, os caras cresciam o olho, né? Falar, eles devem ter dinheiro, eles devem ter muitas coisas. E a Maria, a irmã Maria, ela percorreu todo esse caminho no 8º para o 9º mês no 9º mês da gestação, né? Super frágil, indefesa, impotente, dependendo totalmente do marido dela, né? Para que ele pudesse protegê-la. E certamente José não sabia nem fazer parto, né? E esse cenário é o oposto de tudo que ela tinha visto até então, né? A irmã Maria viu como foi divino o encontro dela com a prima Isabel, a irmã Isabel, que também estava grávida de João Batista. Como foi maravilhoso o encontro com o anjo, né, que anunciou que ela ia ter um bebezinho e que esse bebezinho seria o Salvador, o Jesus Cristo. Assim, depois de tantas maravilhas que a irmã Maria, mãe de Jesus, viu, ela enfrentou, muitos quilômetros áridos, a dor do parto antes de receber seu milagre nos braços. Então não deve ter sido fácil, não. Então a gente, às vezes, faz assim, recebe um monte de bênção. Quando a gente passa pelo deserto por uma situação difícil, a gente esquece de tudo que já recebeu e começa a reclamar, né? Começa, vida, o azar, por que comigo, por que assim? E esquece das bênçãos recebidas, né? Então a fé em Deus e a perseverança da irmã Maria são um exemplo para todas nós, para todos nós, né? Se Deus fez uma promessa a você num momento bacana, num momento sublime, não desista. Tenha em mente isso. Seja forte, seja corajoso, persista no árduo caminho, porque o seu milagre, eu não tenho dúvida nenhuma, vai chegar. Bom, o nosso manancial termina assim, por mais que a jornada seja longa e árdua, persevere no caminho até o milagre. Agora eu me despeço, deixando aqui meu abraço diário de urso, lembrando que para nós que sabemos que o caminho até o milagre às vezes não é fácil, para nós o abraço dá super certo. Não deixa de abraçar, hein? Tá chegando o Natal. E olha só, lembra que temos um versículo para decorar, ainda dá tempo. Salmo 25:12, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou terminar com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.